Pessoal, a gente vai ver agora uma família de porta. Como é que a gente pode criar uma família de porta? Em arquivo novo, eu vou escolher a opção família e vou escolher um modelo de família, um tipo de família para produzir. Eu vou escolher aqui porta métrica e esse modelo já vem com algumas pré-configurações, assim como aquele modelo de família de pilar que a gente fez agora há pouco. Ajustar as unidades para centímetros e uma casa decimal. E a diferença de uma família de porta para uma família de pilar é que a representação da porta em planta, ela não é exatamente a representação do que eu tenho no modelo. O pilar, a gente corta o pilar no formato que ele tiver no modelo 3D, cortado, ele vai aparecer em planta. Porém, a porta, ela na representação 3D, ela geralmente aparece como uma folha fechada e na representação 2D, ou seja, na planta, ela aparece com a folha aberta. Então, existe essa diferença de configuração que a gente vai aprender a fazer aqui. Eu preciso modelar a minha porta em 3D e, para isso, eu vou fazer a modelagem com extrusão. Reparem que eu tenho aqui a opção exterior, né? Ele está mostrando qual é o exterior aqui do meu ambiente. E eu vou, então, a partir da vista interior, modelar a minha folha de porta. Na minha vista interior, eu já tenho também aqui uma pré-configuração, quando está escrito altura igual a 200, significa que isso é uma legenda, isso é um parâmetro, né? Aqui no Revit isso chama de legenda, significa que eu posso atribuir aqui um valor para... Significa que a altura é um parâmetro que eu posso deixar disponível para o meu usuário configurar. Então, aqui na vista, na elevação interior, eu vou no item criar e vou criar uma extrusão. O processo de criar a forma 3D vai ser por extrusão. Ele entra no modo de criação extrusão, ele vai pedir uma forma 2D e eu vou desenhar um retângulo, que vai ser a folha da porta, e vou travar todos esses cadeados aqui dessa minha porta. Quando eu faço isso, reparem que aqui tinha início da extrusão e final da extrusão. O início da extrusão é o alinhamento da vista. Então, vejam o que ele fez aqui. Em planta, ele iniciou a extrusão e está fazendo a extrusão de 25 unidades, no caso 25 centímetros, sendo que a minha folha de porta eu quero que tenha 3,5 centímetros. E além disso, 3,5 centímetros para trás e não para frente, como ele fez. Então, eu vou pôr menos 3,5. Vai ser o valor da extrusão, para que ele faça a extrusão para trás, e no valor de 3,5 centímetros. E vou criar uma cota para marcar essa dimensão aqui de 3,5 centímetros. Feita a modelagem da porta, a gente vai no nível de referência. E esse elemento que está aqui, essa porta modelada, ela não vai aparecer em planta. O que eu preciso configurar, então, é ou aqui no item configuração de visibilidade ou aqui em visibilidade e sobreposição. Aqui eu vou definir como esse elemento vai aparecer. Então, eu vou desligar a opção de planta e eu vou escolher em que nível de detalhe que ele vai aparecer. No 3D, eu quero que ele apareça nos 3 níveis de detalhe. Mesmo em baixo, médio, alto, eu quero que apareça a porta. Ficou uma linha mais cinza, e aí, então, significa que nesta vista ele não aparecerá. Se eu for na vista 3D, eu vou ver a porta em qualquer nível de detalhe. Não vai haver diferença. A mesma coisa eu posso fazer para outros elementos. Por exemplo, eu posso querer que esse elemento só apareça em alta resolução. Então, eu vou na visibilidade e desligo o baixo e médio. Em 3D, ele só vai aparecer em alta resolução. Quando ele estiver em baixo, ele não vai aparecer, por isso ele aparece cinza aqui, e em médio também não. E eu faço o mesmo com o elemento do outro lado. Eu deixo para ele aparecer apenas em alta resolução. Falta agora definir qual que é a representação em planta. E eu vou então no item anotar, vou criar uma linha simbólica. Linhas simbólicas são linhas que elas funcionam como desenhos, elas não são linhas de modelo, no 3D elas não aparecem. Então, eu construí aqui uma linha simbólica, vou colocar aqui a espessura, depois eu vou ajustar essa espessura, que seria a espessura da folha da porta. Com o Tab, eu vou pegar e vou acrescentar essa cota aqui. E agora eu vou começar a configurar os meus parâmetros, ou seja, eu já tenho um parâmetro largura que... Essa extensão da folha da porta deve respeitar esse parâmetro largura. Na medida em que eu mudar esse valor da largura para 90 centímetros, ele tem que mudar também a extensão da folha da porta. Do mesmo jeito, esse 3,5 ele pode ser um valor fixo ou eu posso atribuir um parâmetro chamado espessura. Eu vou dizer que
que o meu usuário vai configurar, vai definir o valor desse parâmetro, é que vai ser a espessura da folha da minha porta. E o mesmo parâmetro de espessura tem que ser configurado aqui, porque é a representação 2D dessa porta. Esse elemento e esses dois elementos, eu quero que em planta apareça apenas em alta resolução. Então, eu vou colocar em planta em alta resolução. Enquanto esse, eu não quero que apareça nunca em planta. Eu gravo esse arquivo, essa família de porta, escolho um nome e um lugar para gravar o meu arquivo. E no meu projeto, quando eu for inserir uma porta, eu vou pegar a porta, vou carregar a família de porta que eu acabei de criar. Eu vou inserir a minha porta, posso inverter a posição dela. E aí, eu vou observar a configuração, vou testar a configuração. O nível de detalhe baixo, o nível de detalhe médio e o nível de detalhe alto. Vejam que aqui eu vou ter que configurar novamente, porque não deu. Eu vou ativar aqui a configuração desse elemento para planta quando for cortado em planta e o nível de detalhe alto. Então, eu tenho o nível de detalhe baixo, o nível de detalhe médio e o nível de detalhe alto. Vejam que no nível de detalhe alto, esses elementos da porta apareceram, enquanto no nível de detalhe baixo, eles não aparecem. A mesma coisa acontece em 3D. Em 3D, eu configurei para no nível de detalhe baixo não aparecer também, aparecer não no médio e sim no nível de detalhe alto. Portanto, quando eu crio uma família, eu tenho uma diferenciação do que é modelo, ou seja, do que foi modelado em 3D e do que é linha de representação bidimensional, como no caso dessas daqui. Essas linhas simbólicas que só são visualizadas na vista. E para cada um dos elementos, tanto para os modelos como para as linhas simbólicas, eu preciso configurar a visibilidade e sobreposição. E no caso de elementos 3D, eu tenho essa opção de exibir em planta, frente e trás, esquerda, em que vista que vai exibir, e em que grau de detalhe é que esse objeto vai ser exibido. Ok, pessoal? Um abraço!